Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos nessa, falar do Campeonato Paulista, o Paulistão 2024, sexta rodada da fase classificatória, já chegando na metade dessa primeira fase do Paulistão para definição dos 8 times que vão chegar nas quartas de final. Você deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Sexta rodada iniciada nessa quarta-feira, a Ponte Preta passou por cima do Botafogo 3-0 em pleno estádio Santa Cruz. A Ponte Preta fazendo uma boa trajetória no Paulista desse ano. O Gé, artilheiro, marcou de novo, é o artilheiro principal do campeonato, ao lado do Rafael Veiga. Vitória importante da Ponte. No clássico da Vila Belmiro, o Santos venceu o Corinthians por 1-0. O Santos, quinta vitória em 6 jogos. Ótima campanha do Peixe nesse ano no Paulistão, diferentemente das últimas 2 temporadas, que foi muito mal, né? E o Corinthians perdendo a quinta partida seguida no campeonato. São 5 derrotas em 6 jogos. Amarga a zona do rebaixamento e vai continuar por lá ao fim dessa rodada. No Jorge Ismael de Biasi, o Red Bull Bragantino fez 2-0 no Novo Horizontino, a segunda vitória seguida do Bragantino, terceira no geral. O Braga começa a se recuperar no campeonato, começa a ter uma campanha mais de acordo com o que se imaginava dele, chegando aos 10 pontos e liderando o Grupo C. No 1º de maio, no ABC Paulista, o São Bernardo ganhou a terceira partida no Paulistão, meteu 1-0 para cima da Portuguesa e vai muito bem no Grupo D, que é o grupo do São Paulo, que também jogou na rodada lá no Morumbi, recebendo o Água Santa, vencendo por 3-0, atuou com um time de reservas, mas não teve dificuldade para passar pelo time do Água Santa. São Paulo bem demais no Paulistão. A rodada tem complemento nessa quinta-feira. Mirassol recebe o Santo André no Campus Maia. Na Arena Barueri, 9 horas, tem Palmeiras e Ituano. E para encerrar a rodada, 9h30 da noite, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Guarani contra Inter de Limeira. Classificação dos grupos. Grupo A, o Santos lidera com muita folga, tem 15 pontos, já tem aí 9 pontos de vantagem, melhor, 11 pontos de vantagem para o Ituano, que é o segundo colocado e ainda joga na rodada, é verdade, seriam os 2 classificados. Terceiro lugar, a Portuguesa tem 3 pontos, quarto, o Santo André está só com 2, o Santos tem ótima campanha e ainda tem sorte aí dos seus adversários de grupo estarem muito mal no Paulistão, todos lutando contra o rebaixamento. A gente vai agora para o Grupo B, do Palmeiras, que lidera com 10 pontos, mesmo com 2 jogos a menos do que alguns times. A Ponte, por exemplo, que está em segundo com 9 pontos, o Água Santa tem 7, quarto lugar o Guarani, que ainda joga na rodada. Por enquanto teremos Palmeiras e Ponte Preta nas quartas de final do Paulista, os dois se enfrentando certamente aí com o mando de campo do Palmeiras nesse momento seria na Arena Barueri ou, claro, no Allianz Parque, a depender de como vai evoluir o gramado aí nas próximas semanas. Então Palmeiras bem no Paulistão, à frente, liderando o Grupo B. O Grupo C tem a liderança do Bragantino, com 10 pontos ganhos. O Bragantino começa a se destacar no campeonato finalmente. Segundo lugar, o Mirassol está com 6 pontos e joga na rodada, pode abrir ampla vantagem de 6 pontos aí para o Corinthians. Terceiro lugar, a Inter de Limeira tem 4 e o lanterna do grupo é o Corinthians com 3 pontos, uma vitória em 6 rodadas, são 5 derrotas seguidas do Timão nesse campeonato paulista de 2024. Estariam classificados nesse momento para as quartas de final, Bragantino e Mirassol, com o mando de campo para o Bragantino. No Grupo D, São Paulo lidera com 13 pontos ganhos. Campanha excelente, a melhor campanha, né, em pontos perdidos no caso. Segundo lugar, porque tem um jogo a menos que o Santos. O segundo lugar é do São Bernardo com 11. Terceiro lugar, Novo Horizontino, perdeu na rodada, tem 9. O Botafogo foi atropelado nessa rodada, tomou 3-0 da Ponte, é o quarto colocado com 8. Todos aí com pontuações bem fortes nesse grupo da letra D. São Paulo e São Bernardo se enfrentariam nas quartas de final com os resultados de momento até aqui. Comando de campo do São Paulo, o jogo seria no Morumbi. Vamos para a classificação geral e é sempre bom lembrar que essa classificação geral ela não impacta diretamente na classificação para as quartas de final. Essa classificação, a classificação que vai impactar para as quartas de final é a que a gente acabou de ver dos grupos. Essa classificação, ela vai ser importante lá na hora do mata-mata, porque ela vai definir o mando de campo e quartas de final, semifinal são disputadas em jogo único, então vai ser muito importante ter uma boa campanha para mandar os jogos no seu estádio, sobretudo nas semifinais, né? A classificação dos grupos define o mando das quartas, mas a classificação geral define o mando da semifinal e define também os cruzamentos. E também essa classificação define os 2 rebaixados para a Série A2 do Paulista. O Santos lidera com 15 pontos, mas tem um jogo a mais do que o São Paulo, que é o segundo colocado com 13 pontos. Terceiro lugar, o São Bernardo está com 11, ótima campanha do time do ABC.
Quarto lugar o Palmeiras com 10 pontos. O Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Santos, um que foi atrasado da quinta rodada por conta da final da Supercopa e um dessa sexta rodada que ainda não foi jogado, né? O Palmeiras joga nessa quinta-feira. Quinto lugar o Red Bull Bragantino com 10, começa a se recuperar no Paulistão. Sexto lugar é da Ponte Preta, que aparece com 9 pontos. Ponte também começou mal e logo se recupera, consegue mais uma vitória, meteu 3-0 no Botafogo em Ribeirão Preto, com o gol do Gé marcando novamente. Sétimo lugar o Novo Horizontino também tem 9, campanhas bem parecidas, aí o Novo Horizontino tem um saldo a menos só do que a Ponte Preta. Ponte Novo Horizontino aí com 2 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Oitavo lugar o Botafogo tem 8 pontos. Nono, o Água Santa está aparecendo com 7 pontos por enquanto no campeonato. Décimo lugar aparece o Mirassol com 6. Décimo primeiro a Inter de Limeira tem 4, ainda joga na rodada justo contra o Guarani, que vem logo na sequência, também tem 4 pontos. 13º lugar está o Ituano, que aparece também 4 com o saldo menos 6. Das equipes que tem 4 pontos, o Ituano é a pior por conta do saldo de gols, está com saldo aí menos 6. 14º lugar vai aparecer a Portuguesa. Portuguesa com 3 pontos leva uma vantagem no saldo de gols para o Corinthians, menos 4 contra menos 5. O Corinthians vai terminar a rodada na zona do rebaixamento, não tem o que fazer em relação a isso. E o lanterna é o Santo André, tem 2 pontos, ainda joga na rodada. O Corinthians pode virar lanterna ao fim dessa sexta rodada. Vamos aos principais artilheiros do Paulistão. Rafael Veiga, do Palmeiras, tem 4 gols e agora, junto com ele, o Gé, da Ponte Preta, também com 4. E com 3 gols aparecem Juninho, da Inter de Limeira. Genison, do Novo Horizontino, também tem 3 gols. E para fechar a lista, Eduardo Sacha, do Red Bull Bragantino. Sétima rodada do Campeonato Paulista, marcada para os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, é no fim de semana, sábado, domingo e segunda-feira. Ponte Preta recebe o São Paulo, Red Bull Bragantino contra São Bernardo, Inter de Limeira pega o Botafogo, tem Corinthians e Portuguesa, uma boa chance aí do Corinthians sair da zona do rebaixamento enfrentando uma equipe das mais fracas do Paulistão até aqui. Mirassol contra Santos, Água Santa contra Ituano, Santo André e Palmeiras, e o Novo Horizontino recebe o Guarani, o jogo lá no Jorge Ismael de Biase. Esse foi o resumo do Paulistão 2024, já entrando na metade da fase classificatória. Você deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e participe com a gente. Grande abraço, turma, valeu!